e eu gostaria de apresentar o Leonardo, né, que vai estar no comando dessa roda de conversa, vai falar sobre contribuições das instituições de ensino na promoção dos ODS, né, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco em pesquisa, gestão e inovação, né? O Leonardo Silva Manso, ele é servidor do Instituto Federal do Sul de Minas há quase 10 anos. Atualmente, ele é responsável pela coordenadoria de sustentabilidade na Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Ele é estudante dos cursos técnico em geoprocessamento do IF-Sul de Minas, no campus Inconfidentes, e de tecnologia em gestão ambiental da Universidade Paulista, Unip. Ele é especialista em sustentabilidade e políticas públicas pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, e bacharel em administração pública pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA, e técnico em gestão de pequenas empresas pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPS. Foi integrante também da equipe Camorra, vencedora da primeira edição do Desafio Sebrae. Então, eu passo a palavra para o Leonardo. É com você, Léo. Obrigado, Adélia. Boa tarde a todos, todas. Vamos começar a nossa roda de conversa aqui, apresentando os nossos convidados, o pessoal da Unifal, que nos atendeu prontamente. Eu já tenho uma relação com a Unifal que vem de 2 para 3 anos, através da Julieta, e já fiz o curso que eles oferecem por 2 anos, assim, é um aproveitamento muito bom, poder conversar esse tipo de assunto. Então, vamos começar pelo Tom Rodrigues. O Tom, ele é professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, na Unifal, Campus Varginha. Ele é doutor em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele interessa pela investigação de novos modos de existência, ligados a princípios sustentáveis e regenerativos. Em 2018, ele teve contato com o programa Gaia Education Training of Trainers, DOT, em 2019, com um trabalho que reconecta Joanna Mace, ampliando assim sua motivação para explorar em grupo perguntas internas que surgem diante de impasses coletivos. Atualmente, ele coordena uma pós-graduação Lato Sensu em Educação para a Sustentabilidade, que é uma parceria entre a Unifal e a ONG Gaia Education, e desenvolve projetos relacionados à sustentabilidade e regeneração no grupo de pesquisa Organizações Outras. É estudante e praticante budista, aluno e companheiro de uma professora de yoga e fotógrafo bissexto. Obrigado, Everton. Tom, aliás. Apresentar a Isabela também. Isabela Bastos, ela é diretora-geral da Agência de Inovação e Empreendedorismo da Unifal, com atuação nos 4 campi, e docente do Instituto de Ciência e Tecnologia. Ela é doutora em Engenharia Elétrica e Petróleo pela Montan Universität, da Áustria, mestre em Automação e Sistemas Elétricos Industriais pela Federal de Itajubá e Technische Universität de Dresden, da Alemanha. Ela tem experiência internacional em projetos de inovação e desenvolvimento e atua em projetos diretamente relacionados à inovação e de empreendedorismo, com a atual missão de desenvolver toda a gestão do núcleo de inovação tecnológica, incubadoras da base tecnológica, captação de recursos externos e na disseminação da cultura empreendedora na Unifal. Obrigado, Isabela, pela sua presença. E, por fim, a Julieta Moreira. Julieta é mestre em Ecologia e Tecnologia Ambiental pela própria Unifal. Ela possui graduação, tanto bacharelado quanto licenciatura em Ciências Biológicas, também pela Unifal, e o curso técnico em ambiente pelo Instituto Técnico Ana Neri. Em 2022, ela está concluindo uma especialização em Educação para a Sustentabilidade pela Unifal, em associação com a Gaia Education. Desde 2008, ela é técnica de laboratório da Unifal, no Instituto de Ciências da Natureza. E desde 2019, ela é gerente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Unifal, além da presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ela tem se dedicado à área de educação ambiental, coordenando a partir de 2012 diversos programas e projetos de extensão universitária nesse tema,
além de participar e organizar eventos relacionados. Julieta, obrigado mais uma vez pela sua presença. Então é isso, pessoal. Vamos começar a nossa roda de conversa, cujo tema é contribuições das instituições de ensino na promoção dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco em pesquisa, gestão e inovação. Por favor, Tom, palavra com você. Obrigado, Léo. Boa tarde a todas e todos. Agradecer especialmente também o convite, né, do Ibsen de Minas e a Julieta também por ter mediado esse processo. Prazer estar aqui com você. A Isabela também, que não conheço pessoalmente, né, mas que esperamos seja possível conhecê-la em breve. Mas, enfim, então, agradecer realmente o convite. Queria cumprimentar a todas e todos também que estão participando dessa roda de conversa. Nós sugerimos que tivesse esse nome porque para a gente realmente poder fazer uma conversa aqui, né? E aí eu e Julieta conversamos, eu vou ficar encarregado também de dar um contexto assim, ao tema. Eu não sei se é um contexto esperado, porque nós não combinamos, né, eu, Julieta e Isabela, assim, mas pelo menos dar um pano de fundo, assim, uma contextualização do que significariam os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu espero que eu não me perca nesse contexto e não use meu tempo todo no contexto e não fale muito do caso em si, né, que eu penso que seria uma contribuição importante para inovação, para ensino, pesquisa, extensão e inovação, seria exatamente a parceria, né, que eu agora estou como coordenador, da parceria que a Unifal tem com essa instituição que tem a sede na Escócia, que se chama Gaia Education, que é basicamente uma instituição que tem uma expertise ao longo de 15, 20 anos, é uma instituição certificada pela própria ONU, para desenvolver programas formativos voltados para a transformação, a transição para uma sociedade sustentável ou regenerativa, né? Em alguns contextos, o termo sustentável tem sido um pouco criticado. Eu vou permanecer usando esse termo aqui, tá? Porque acho que ele tem um bom alcance e nos atende bem por enquanto. Então, eu vou dar esse contexto, vou compartilhar aqui, vou fazer uma apresentação para ajudar, né, nessa ideia inicial aqui. E, por favor, vocês podem me cortar se eu estiver me excedendo aqui no tempo, mas eu espero não prejudicar o tempo de todos aqui. Eu vou compartilhar a tela, que eu acho que fica mais fácil. Vocês estão vendo o arquivo PDF? Abrindo. Tá sim. Tá? Deixa eu só fazer uma... Estou com 2 monitores aqui. Vou mexer. Tá dando para ver aí? Ok, né? Tá bom. Então, a ideia é que a gente, né, que eu pudesse dar um pouco, vou marcar meu tempo aqui, pudesse dar um contexto, né? Então, como o Léo já apresentou, né, meu nome é Tom, né, e eu sou professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas aqui no campus Varginha, na Unifal Varginha, né? E também estou envolvido com um grupo de pesquisa que se chama Organizações Outras, tá aqui o link, e depois dessa apresentação eu posso compartilhar também, né, com a organização, e se quem tiver interesse pode solicitar isso, por mim não tem problema algum, tá? Está disponível. Então, o primeiro momento aqui, eu queria conversar um pouco com vocês desse contexto geral, assim, né, no panorama geral da crise global. Por que a gente fala hoje em crise ecológica, né? Por que a gente fala em objetivos do desenvolvimento sustentável? Então, tentar muito rapidamente fazer esse contexto. E no segundo momento, dar um exemplo aqui dessa atuação da Unifal, em parceria com a ONG Gaia Education, com uma ação que contribui, que fortalece, que acelera isso que a gente chama de uma transição para uma sociedade sustentável. Então, a crise global, eu não coloquei crise global e não crise ecológica, porque eu gosto de enfatizar que a crise global ela tem uma natureza estrutural, né? Ela permanece, ela tem um comportamento histórico que permanece ao longo do tempo, ele é multidimensional,
Isso para dizer que ela não é só ecológica, que a faceta ecológica é uma dimensão da faceta econômica, social, política e etc. E essas múltiplas dimensões são interdependentes, ou seja, elas se constituem e se alimentam reciprocamente, né? Então, a gente deve sempre buscar lembrar que, infelizmente, né, no nosso contexto contemporâneo, não só contemporâneo, mas ao longo de algumas centenas, né, de anos, as desigualdades estruturais elas fazem parte da sociedade humana. Então, quando eu trago essa expressão crise global, eu gosto sempre de começar lembrando que, embora o meu foco aqui agora vai ser a crise ecológica, que nós temos múltiplas crises, né? E essas crises têm a ver com crises de refugiados, né? De mobilização em massa de grandes grupos humanos. E há um elemento importante, que a crise climática acelera, né? Ela influencia também em movimentos, em deslocamentos de grandes contingentes humanos. Nós temos crises relacionadas à segurança pública, à violência de gênero, à violência contra a mulher, à fome, à violência contra os povos indígenas, à violência ecológica em si, a destruição ecológica. Então, eu acho muito importante frisar. Por que eu começo por aqui? Porque eu acho muito importante, a gente não vai ter tempo suficiente de desenvolver isso, mas eu acho muito importante que cada uma aqui tenha consciência que quando a gente fala de crise ecológica ou crise global, a natureza ou a ecologia não pode ser concebida como uma caixinha separada do homem, o homem aqui como ser humano. Então, falar em desenvolvimento sustentável significa falar em múltiplos objetivos sociais, econômicos, políticos e ecológicos. Sustentabilidade não é uma palavra que está restrita ao domínio da natureza, e propriamente essa questão de um domínio específico da natureza ou da ecologia, isso tem sido revisto, e é muito comum nas ciências, a gente chama ciência do sistema Terra, na ciência da sustentabilidade, a gente fazer uma referência a sistemas socioecológicos, né, para marcar de que essa dimensão social e ecológica ela se constitui reciprocamente. Então, hoje, né, alguns cientistas cunharam essa expressão que a gente chama de antropoceno. O antropoceno é um nome criado, né, para marcar um período histórico, né? Por hora, vamos ficar por aqui. Mas, óbvio, não é um nome criado só popularmente, é um nome criado que tem uma base científica para que se defenda o uso desse termo, né? Mas o que significa aqui para nós antropoceno? Por que a gente fala que vivemos na era dos humanos? A gente vive na era dos humanos simplesmente porque, em função desse gráfico aqui, eu vou pular alguns slides, tá? Em função desse conjunto de gráficos, que eu espero que vocês compreendam, mas que dá para a gente entender, né? Se vocês estiverem conseguindo, não sei se dá para pelo menos ver, existe uma linha pontilhada, vertical, nesses gráficos, tanto os gráficos que estão à minha esquerda da tela, que estão na cor bege, né? Que são as tendências socioeconômicas que temos observado desde 1750, e temos em azul as tendências do que a gente chama do sistema Terra, né? Que são as funções ecossistêmicas desempenhadas por aquilo que a gente poderia chamar de um sistema Terra, de uma biosfera, não é só a biosfera, tem vários elementos, mas de um conjunto daquilo que é vivo, né? Se a gente observar essas linhas pontilhadas, a gente vai ver que acima de 1950, todos os grandes indicadores deram um salto, né? O indicador de população, né? O indicador de PIB, o indicador de investimento estrangeiro, de consumo de fertilizante, de produção de papel, de uso de água, de barragens, né? De uso intensivo de telecomunicação. Então, esses indicadores socioeconômicos que estão aqui em tons diferentes de bege, né? Todos, a partir de 1950, deram um salto. E, por outro lado, os indicadores correspondentes, que são aqueles indicadores, são aqueles bioindicadores, né? A gente pode, resumidamente, né? Mas são indicadores biogeofísico-químicos, vários indicadores desses também deram um salto. Dióxido de carbono, metano, temperatura da superfície, nitrogênio, terras domesticadas, terras usadas para cultivo humano, perda da diversidade, da biodiversidade, né? Pesca marinha,
vários indicadores, né, de 1950 para frente deram um salto. Esse período ele é chamado de a grande aceleração. Por que a grande aceleração? Porque é o momento onde nós tivemos uma explosão demográfica, um aumento do consumo, um aumento da mobilidade muito grande e um aceleramento, né, uma aceleração do processo de industrialização. Então, esse período que, né, após a Segunda Guerra Mundial, marca a intensificação, né, da ação humana no que a gente poderia chamar em alguns indicadores biogeofísicos expressivos, né? Isso mostra que, como o desenvolvimento econômico ele está colado, né, com a manutenção desses serviços ecossistêmicos, dessas funções ecossistêmicas que o sistema Terra nos oferece. A vida humana, para ser possível, ela depende de condições muito específicas nesse planeta. Nós, muitas vezes, nos gabamos como está no topo da pirâmide alimentar, né? Somos o máximo na cadeia evolutiva, mas nós não conseguimos sobreviver em ambientes com variações climáticas muito grandes, sejam muito quentes ou sejam muito frias. Nós dependemos de condições muito específicas de qualidade do ar, senão nós não sobrevivemos. Então, nós precisamos de uma série de condições que são fornecidas pelos sistemas vivos, pelos sistemas não humanos. E, obviamente, eu estou falando aqui numa linguagem um pouco mais genérica, mas a ciência se dedicou, né, a modelar esses serviços ecossistêmicos. Quais são esses serviços chave que o sistema Terra fornece para nós? Então, em 2009, um conjunto de pesquisadores, né, eles propuseram um modelo conhecido como o modelo dos limites planetários. Exatamente para conseguir quantificar por meio de um painel, aqui é um painel, como se fosse um painel, né, essa figura bem atrativa visualmente, eles identificaram alguns serviços ecossistêmicos chave. O que seriam serviços ecossistêmicos? Seria uma ideia de como assim, aquilo que a Terra nos fornece é aquilo que é necessário para a manutenção da vida humana. Então eles identificaram alguns processos, 9 pelo menos, 9 a 10, dependendo de como a gente os lê aqui. Poluição química, crise climática, mais falada dela, acidificação dos oceanos, camada de ozônio, ciclo de nitrogênio e fósforo, né, uso de água doce, né, de água potável disponível, biodiversidade, né, e outros, enfim, biodiversidade, não sei se faltou algum aqui. Então, esses são elementos chaves, que são um pouco, assim, fatores que foram eleitos, que são constantemente medidos por esses cientistas para identificar o grau em que o nosso desenvolvimento econômico está colocando em risco, né, esses serviços ecossistêmicos fundamental para a manutenção da vida e para a resiliência do sistema Terra. Esse modelo, né, que ficou conhecido como modelo dos limites planetários, ele deixa muito claro essa interdependência que existe entre a vida humana e a biosfera. Por isso, falamos hoje em sistemas socioecológicos, né? E a ideia desses cientistas, desse conjunto de cientistas, é que nós devemos, basicamente, nos manter dentro dessa região que está verde. Alguns indicadores, como a perda da biodiversidade, já atingiu níveis acima daqueles suportados pelo sistema Terra, né? Ciclo de nitrogênio também, crise climática também. Então, eu não vou entrar muito na leitura desse gráfico, mas ele serve para nos dizer, é uma maneira criada pelos cientistas, para nos dizer o quanto o nosso modelo de desenvolvimento econômico ameaça o que a gente chama do sistema Terra, ou seja, da vida propriamente, e quanto essa vida está diretamente ligado às necessidades humanas básicas, alimentação, moradia, comida e etc. Aqui está para registro, né? Esses textos foram formulados em 2009, e aqui tem um documentário na Netflix, que o título em português chama Rompendo Barreiras, Nosso Planeta, né, que é o resultado desse esforço de pesquisa iniciado desde 2009, e é um documentário bastante acessível, que eu sugiro bastante assim, que vocês vejam, se quiserem entender um pouco como a ciência está lendo, né, essa crise ecológica contemporânea, e como a ecologia não está diretamente relacionada somente à natureza como sendo algo distante de nós.
Então, o desenvolvimento sustentável ele surge nesse contexto, ou seja, considerando a descoberta da insustentabilidade global, desde a década de 70, com os primeiros alertas científicos, surge a necessidade de promover um desenvolvimento sustentável. Esse é o paradoxo em si do termo. Só existe um desenvolvimento sustentável porque vivemos um mundo insustentável. Comunidades tradicionais antigas não usavam nem sequer a palavra desenvolvimento e nem sequer a palavra sustentável. Comunidades indígenas não vão ter na sua gramática o uso da palavra sustentável, por exemplo. Né? Então, o desenvolvimento sustentável tem a ver com uma tentativa de estabelecer novas métricas para o desenvolvimento econômico. Por quê? Gerar emprego, renda, aumentar o PIB, né, ter um salário ao final do mês, tudo isso é relevante. Mas fazer isso às custas, de uma deterioração do próprio sistema vivo é perigoso. E a gente atingiu limites muito tênues, limites muito... Nós estamos tensionando muito essa relação com os sistemas vivos e estamos, de fato, chegando a um ponto em que a natureza do desenvolvimento econômico pode, não é nenhuma visão catastrófica, mas ela pode colocar em xeque a própria existência da humanidade no médio e longo prazo. É isso que a gente chama de colapso do sistema Terra. Então, aqui não vai dar... eu vou adiantar aqui direto dos ODS, mas essa palestra, essa apresentação está disponível, como eu falei. Só vou aqui só frisar que, então, em geral, o termo desenvolvimento sustentável ele surge nesse contexto de colapso, de possível colapso da humanidade. Né? Então, obviamente, o desenvolvimento sustentável é uma tentativa de buscar métricas que expandem, que consideram não só o desenvolvimento econômico, mas que acrescentam outros indicadores ao que nós chamamos tradicionalmente de desenvolvimento. Genericamente, a gente costuma chamar que desenvolvimento sustentável é aquele tipo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, ou seja, que nos dá a possibilidade de dormir, de alimentar, de transportar, de viajar, de comer, né, de construir uma casa, etc., sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Essa é a base, o cerne do conceito de sustentabilidade. Esse conceito evoluiu, desde 1970 ele vem sendo pensado pelo Ocidente, né, e várias conferências, estão aqui um pequeno registro dessas conferências históricas aqui. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são hoje, então, o resultado de 50 anos de discussão, desde 1972, a respeito do desenvolvimento sustentável. Né? Várias formulações, tentativas de envolver governo, sociedade, iniciativa privada, e a gente chegou a essa... Então, como os ODS devem ser entendidos? Como uma agenda pública, ou como uma agenda econômica, uma agenda política. Em princípio, um governo, na hora de formular seu plano de governo, deveria entender que existem 17 objetivos estratégicos que precisamos cuidar, porque esses 17 objetivos eles são fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Perceba que, então, a palavra sustentabilidade não se restringe à questão ecológica. Né? Os ODS tratam de pobreza, tratam de fome, de saúde, de educação. Né? Nós somos instituições de ensino, estamos primeiramente representados aqui, mas impactamos em todos os outros. Igualdade de gênero. Igualdade de gênero, então, é sim uma questão importante para se pensar no desenvolvimento sustentável. Água potável, energia, trabalho decente e crescimento econômico, inovação, indústria e infraestrutura, desigualdade, cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação, né, de adaptação e mitigação da mudança da crise climática, vida marinha, o ecossistema marinho, ecossistema terrestre, a necessidade de vivermos né, comunidades que são ancoradas numa cultura de paz, em justiça social e instituições eficazes, instituições democráticas eficazes. Então, democracia tem a ver com sustentabilidade. E parcerias, instrumentos, arranjos, articulações de governança que vão fomentar esses 16 objetivos previstos anteriormente. Perceba a multidimensionalidade e a abertura que os ODS nos oferecem. Né? Então, ele sai, né, o conceito, né, essa plataforma que os objetivos do desenvolvimento sustentável nos oferecem, ele permite a gente sair de uma visão fraca de sustentabilidade. A gente chama de sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. Eu prefiro chamar essa de uma sustentabilidade integral ou sistêmica, ou seja, que incorpora
né, múltiplas dimensões estruturais e significativas da nossa sociedade. Então, quando falamos em sustentabilidade, falamos em justiça social, em prosperidade econômica, em justiça ecológica, ou seja, em bem-estar social. Né? Aqui, então, os ODS, eles foram, na verdade, construídos como reflexos de o que a gente chama popularmente de bolo de casamento. Sabe um bolo de casamento, assim, que a gente vê? Então, tem uma camada dos ODS que tem indicadores que são específicos da vida na biosfera, dos sistemas vivos, como a importância da gente manter o ecossistema aquático. Não é só porque a gente acha o ecossistema terrestre, porque a gente acha um animal fofinho, não. A gente pode continuar a achar os animais, os seres, as plantas fofinhos e fofinhas, mas eles são fundamentais para a existência humana. Essa linguagem eu nem gosto tanto, mas eles prestam um serviço ecossistêmico. Né? Os fungos, as bactérias, eles não são seres inferiores que nós podemos simplesmente desprezar a sua existência. Eles realizam funções importantíssimas para a permanência da vida na Terra. Então, existe uma camada de indicadores que preserva essa biosfera. Outra camada de indicadores que preserva o que a gente chamaria de equidade social, de justiça social, né? Ou de desenvolvimento. O desenvolvimento estaria mais acima. E o outro conjunto de indicadores que estaria mais ligado ao desenvolvimento econômico. Enfim, aqui um outro modo de ver isso. E aqui, então, temos uma outra figura, síntese, então, que diz que a nossa questão fundamental que toca o desenvolvimento sustentável é que, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós temos que buscar, então, um perfil de crescimento econômico, ou seja, de políticas públicas, de projetos, né, de políticas que vão fundamentar a ação dos governos, da sociedade civil, da iniciativa privada, que respeitem, né, o que a gente chama de um teto ecológico. Então, nossa vida humana precisa respeitar indicadores de destruição de camada de ozônio, de poluição do ar, de perda de biodiversidade, de uso de terra e por aí vai. Mas também precisa ter um mínimo, que é um alicerce social. Nós precisamos ter água potável, energia, alimentos, saúde, educação, renda, trabalho, paz, justiça, voz política, igualdade social, de gênero, moradia, vida em sociedade. Então, nós, enquanto espécie, precisamos ter assegurado os limites, de não infringir limites máximos ecológicos e ter assegurado limites mínimos para uma qualidade, para um bem-estar social. É nesse lugar que o desenvolvimento sustentável deve ser compreendido, na sua natureza multidimensional. Né? Então, eu, para fechar aqui, estou um pouquinho com 19, 20 minutos aqui, eu acho que acho que isso que eu trouxe pode ser útil, né, para a Julieta e a Isabela que vão falar a seguir, mas um dos pontos também que o convite aqui da roda de conversa sugere é como que a gente pode pensar, então, a contribuição das instituições de ensino, mais especificamente da Unifal, para acelerar a transição para uma sociedade sustentável. Então, lembra que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o número 4, que é a educação. Dentro desses objetivos, tem várias metas. Uma dessas metas é contribuir para a promoção de uma educação para a sustentabilidade. Então, eu vou trazer aqui para vocês, eu atualmente estou como coordenador de uma pós-graduação, né, que é fruto de um convênio internacional entre a Unifal e essa instituição que se chama Gaia Education, cuja base é na Escócia, numa comunidade que se chama Fincon. Então, nós criamos essa pós-graduação, chama Educação para a Sustentabilidade. Essa pós-graduação, ela está aqui disponível, né? Ela tem uma turma, da qual a Julieta faz parte da primeira turma, né? Que começou ano passado, e está na segunda turma esse ano. E ela tem um desenho pedagógico que é composto de 3 blocos, né? Muito rapidamente aqui. Ela tem um conjunto de formação específica, que a gente chama que é promover conhecimentos ligados à dimensão social, à vida em comunidade. O que é isso? Liderança, tomada de decisão, né? Vários aspectos que dizem respeito a isso, que a gente chama de uma governança social, uma vida comunitária, né? Aspectos ligados ao desenvolvimento econômico, né? Aspectos ligados à questão ecológica, né? Como nós podemos pensar na questão de energia, na produção de alimentos, como nós podemos pensar, então, em satisfazer as necessidades humanas baixas, satisfazer as necessidades humanas essenciais, mas com baixo impacto,
né? Então, podemos pensar uma agricultura de baixo impacto, né? Uma construção civil de baixo impacto, e a última dimensão que a gente chama de visão de mundo, que é uma dimensão cultural, onde a gente se conecta com saberes de comunidades tradicionais, de povos indígenas, de povos que viveram em sociedades pré-capitalistas e que tem muito a nos ensinar do ponto de vista da visão, né, de como eles concebem, com a cosmovisão, de como eles concebem a existência humana nesse mundo. E isso e tem um bloco de formação transversal, que é exatamente uma disciplina que se chama Transição para Sociedades Sustentáveis e Regenerativas, e uma outra dimensão, que é uma dimensão que chama Imersão Comunitária, que tivemos, inclusive, no feriado agora, que passamos 4 a 5 dias imersos numa comunidade rural ecológica, experimentando várias práticas ligadas a essas 4 dimensões. E temos, por último, esse aprofundamento teórico e prático, que é desenvolvido por meio de disciplinas que a gente chama de laboratório de projeto, workshop de projeto, e um PCC, que a gente chama de um projeto de pesquisação, que é um projeto que ele tem, sim, uma preocupação teórica, mas ela tem uma preocupação fundamental de intervenção na sociedade. Então, a metodologia que nós adotamos na pós-graduação, ela coloca o indivíduo, o estudante, no centro da questão, porque nós achamos que a gente precisa formar indivíduos, cidadãos comprometidos com a transformação social e coletiva. Então, a gente se apoia em metodologias colaborativas, a gente trabalha a autonomia, né, e o nosso senso de conexão com os problemas contemporâneos que estamos vivendo, para, a partir desse senso de conexão, a gente definir um propósito transformador, individual e coletivo. A gente acredita que o ser humano precisa estar conectado a um propósito profundo, no nível individual e no nível da comunidade no qual ele está inserido. Também adotamos um princípio do aprender fazendo, e nos inspiramos naquilo que a gente chama de uma abordagem sistêmica, sustentável e transdisciplinar. E esse processo todo, a gente sempre convida de que deve ser uma aventura também, não só cognitiva, mas do coração. A gente acredita que, para a transformação efetiva da sociedade acontecer, a gente precisa de 3 elementos. A gente precisa da nossa cabeça, cognição, mas precisamos do coração, então precisamos dos saberes do coração, que são ligados à compaixão, ao afeto, à conexão que um ser humano é capaz de ter com outro ser humano e com outros seres não vivos, né? Isso a gente chama de uma interdependência entre seres humanos e não humanos. E acreditamos também que precisamos de fazer. Então, pensar, sentir e fazer. Esses são os 3 elementos que compõem a visão de uma educação integral, uma educação voltada que compreende o ser humano do ponto de vista integral. Nessa turma da pós, nós temos temas de pesquisa ligados à educação, a coletivos de aprendizado e a saberes tradicionais, a permacultura, a agricultura sustentável, bioconstrução, mudanças climáticas, a economia, novas organizações, aqui seria a ideia de inovação e empreendedorismo, saúde, bem-estar, espiritualidade e terapias, ativismo e artes, políticas públicas, cidades sustentáveis e cultura de paz. Temos uma série de pesquisas já em andamento, que estão sendo finalizadas agora no meio do semestre, e elas tocam sobre temas variados, né? Gestão participativa da água, o papel do setor financeiro no fomento aos investimentos de impacto, o turismo como caminho para o desenvolvimento local, metodologia de formação de comunidades sustentáveis, sociocracia, que é uma metodologia para tomada de decisão em grupo, enfim, cooperação universidade e município, temos a Julieta trabalhando nessa dimensão, por exemplo, né? Essa correlação entre publicidade e crise climática, metodologias para a criação de empresas, modelos de negócios sustentáveis, o desenvolvimento de um aplicativo que está sendo feito focado no desperdício alimentar, né, e várias iniciativas ligadas à educação que promovem o restabelecimento de uma consciência a partir da conexão com a natureza. Enfim, temos também Ideias, que é um livro que vai ser elaborado no e-book com esses trabalhos de final de curso, né, que a gente pensa em chamar de projetos e práticas de comunidades sustentáveis. Temos um sonho, que é articular esse processo da pós-graduação com o processo de incubação ou de aceleradora de projetos. Eu acho muito importante o trabalho, o conceito de inovação e empreendedorismo,
e acho que ele deve ser alargado. Em geral, as pessoas, quando pensam em inovação e empreendedorismo, pensam em produto. A inovação, ela pode ser de processo, ela pode ser de modelo de negócio, ela pode ser em políticas públicas. Enfim, essa palavra, então, acho que, às vezes, a palavra inovação ela é muito associada à tecnologia, e a tecnologia é muito associada a computador ou variações do tipo, né? E também queremos intensificar parcerias com ONGs, coletivos e instituições para que a pós possa ter para que a gente possa ter estudantes com o maior nível de diversidade possível, né? Diversidade socioeconômica, de gênero, e envolvido em multiplicidade de coletivos, porque achamos que a diversidade é um caminho importante para fortalecer a inteligência coletiva. Pessoal, desculpe, acho que me excedi, mas acho que aqui são referências que vão ficar para quem quiser entender um pouquinho do tema. Agradeço. Tom, obrigado pela sua apresentação. Muito interessante esses conceitos, né? Para quem não conhece, esses conceitos iniciais sobre sustentabilidade, esse modelo da rosquinha, que já tem 10 anos, mas tem muita gente que não conhece, né? E toda essa parte essa intenção, ou já ocorre de pesquisas em inovação nas áreas sustentáveis, eu concordo demais com o que você falou, que é o seguinte, é tudo interligado, é tudo complementar. A gente não pode se dar ao luxo de desprezar qualquer coisa do nosso ambiente, tá? E lembrando muito, uma coisa que eu sempre falo nas minhas apresentações, tudo, nosso papel como instituição de ensino, ele é principalmente social. No caso do IF Sul de Minas, por exemplo, a gente tem umas fazendas que a gente tem um aspecto ambiental muito forte, mas esse é um plus nosso. A instituição de ensino, o forte papel dela é principalmente social, tá? Agora, pessoal, vamos ouvir a Julieta. Por favor, Julieta, a palavra é sua. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Estou começando aqui a projeção. E aí vocês me dizem se já está visível aí. Eu não consigo ver vocês mais. Está visível sim, Julieta. Ótimo, obrigada. Bom, como o Leonardo bem frisou, né, essa fala do Tom foi muito pertinente. Ele buscou lá na raiz, né, as questões do desenvolvimento sustentável, de onde vem essa temática, de onde vem a própria denominação sustentabilidade, e ele tocou na raiz, né, no ponto. Excelente explanação que ele fez, né? E como, né, nas apresentações já foi dito, eu não sou docente, né, eu sou lá na Unifal técnica de laboratório, e estou há 3 anos na gestão, né, com o cargo equivalente ao que o Leonardo tem aqui no IF, que é o cargo de gerente de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e também presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade. Então, o meu papel aqui vai ser mostrar, dentro da temática da roda proposta, que é as contribuições das instituições de ensino na promoção dos ODS, mostrar um pouquinho as ações de sustentabilidade que a Unifal tem desenvolvido, as mais recentes, alguns poucos destaques, na questão da gestão, né? O quanto a instituição, enquanto a sua própria gestão, está se comprometendo com o desenvolvimento sustentável, né? Lembrando que perto do IF nós somos filhotes, eu já falei isso algumas vezes para o Leonardo, e a gente se espelha muito no IF, inclusive, que é uma instituição para nós muito referência nessas temáticas, né, de sustentabilidade. A Unifal é bem menor, a gente tem 4 campi, e ainda assim, para nós aqui, né, para mim especialmente, enquanto gestora de sustentabilidade da Unifal, gerir 4 campi já não é uma tarefa muito fácil, né? Nós temos 2 campi em Alfenas, um campus em Varginha, um campus em Poços, né, que inclusive aqui nós estamos muito bem representados hoje, porque o Tom é de Varginha e a Isabela é de Poços, né, e eu estou representando o campus sede. Mas é bastante complexo lidar com essa gestão em diferentes campi, né, e eu imagino então para o Leonardo, com essa dezena de campos que vocês têm e em extensão e tamanho, o quanto não é muito mais trabalhoso. Mas enfim, em resumo, o
que a Unifal tem desenvolvido em questões de sustentabilidade. Eu trouxe os destaques de 2021 em relação a ensino, pesquisa, extensão e gestão, né, e reforçando que a gente faz levantamentos dessas informações todas, mas eu não me envolvo diretamente nem com ensino nem com pesquisa, mas sim com extensão, né, eu me considero uma extensionista há muitos anos, né, há uma década já que eu estou me envolvendo com ações de extensão nessa temática educação ambiental, conscientização, sensibilização de pessoas, tanto no ambiente acadêmico como fora, porque a extensão é isso, né? É o braço da instituição que sai para fora junto à sociedade. Então, a gente trabalha com muitos parceiros no município, com colegas que desempenham com a gente ações de sustentabilidade e educação ambiental, que proliferam os muros, né? Que extravasam os muros da universidade, junto à nossa sociedade, com o público infantil, com o público adulto, enfim. Então, alguns números da Unifal. Em relação ao ensino, nós tivemos em 2021, que já era, né, o cenário ainda remoto, né, da pandemia, 91 disciplinas relacionadas à sustentabilidade ofertadas tanto na graduação quanto na pós-graduação. Em pesquisa, nós tivemos em 2021 109 publicações relacionadas à sustentabilidade. Em extensão 33 ações. Lembrando também que 2021 ainda é um cenário assim, 100% remoto, né? Nós não tivemos atividades presenciais em 2021, então todas essas ações de extensão foram também remotas, online. A Comissão de Permanente Meio Ambiente e Sustentabilidade é a comissão de servidores da Unifal que é responsável pelas deliberações e gestão de um recurso, né, orçamentário específico que a Unifal tem para ações de sustentabilidade. Então, as demandas que necessitam desse recurso chegam até a comissão e a comissão delibera, né, coletivamente, conjuntamente com seus servidores representantes, onde vai ser investido esse recurso, né, quais são as demandas mais prioritárias, e, é claro, o recurso é bem menor do que a gente gostaria e não dá para atender todas as demandas que temos, então a gente tem que priorizar e desempenhar esse recurso da melhor forma possível, né, para promover cada vez mais o desenvolvimento sustentável. Eu, então, represento a Gerência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é o cargo executivo. Então, enquanto a comissão é um caráter deliberativo, né, são vários representantes que deliberam, a minha função é executar. Então, eu pego aquelas deliberações e dou os andamentos, as burocracias para executar essas demandas. Documentos que nós temos na instituição que nos amparam e a gente norteia todo o nosso trabalho. Nós temos o Plano de Logística Sustentável, que é o PLS, que tem dezenas lá de objetivos, indicadores e metas que devemos buscar. Ele é um plano que tem duração de 5 anos, o nosso plano vigente é de 2020 a 2025, né? E tem todo um planejamento, claro, para a gente renovar esse plano de logística sustentável. E nós temos o documento que é o norteador de todas as ações institucionais, isso não só de sustentabilidade, mas todas as ações da universidade são coordenadas pelo PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional. E dentro do PDI nós temos um eixo de sustentabilidade socioambiental, que nesse eixo nós temos, assim, dezenas também de metas e ações para desempenhar, para fazer com que a nossa instituição sempre busque mais, cada vez mais, esse desenvolvimento socioambiental através desse plano de ações anuais. Aí eu vou trazer só alguns destaques breves, né, sobre o ano de 2021 para a Unifal nesse quesito. Nós fizemos a adesão da Unifal à Agenda Ambiental da Administração Pública, a 3P, né, uma adesão que o IF também já tem há alguns anos, né, e o Leonardo, então, me deu várias dicas para a gente conseguir fazer essa adesão e conseguimos formalizar isso no início de 2021. E agora nós vamos para, deixa eu só voltar aqui, né? Nós vamos agora, depois da adesão, né? Um ano depois, a gente vai para a certificação, né? Que é aquele selo da 3P que a gente certifica que a gente cumpriu aquilo que a gente acordou com eles nessa formalização, né? O que o IF também já tem essa certificação, né? Bom, eu trouxe aqui o Sistema Regenerativo Urbano, que foi implantado lá no Campus Varginha. O Tom também é um parceiro lá dessa ação, né? Hoje ele está lá conosco semanalmente, né, fazendo acompanhamento desse sistema, mas foi um projeto muito pioneiro, muito interessante, que partiu, inclusive, da pós-graduação que o Tom também representa aqui,
que foi o plantio de cerca de 800 árvores, né, mudas de árvores, numa área de aproximadamente 7.200 metros quadrados, incluindo 120 espécies distintas, muitas nativas e algumas exóticas, mas uma dezena de frutíferas. Então, a intenção desse sistema é que no futuro muito breve, né, a gente tenha ali um espaço produtivo, né, de frutas que, né, todos os usuários do campo sejam beneficiados, né, podendo colher, podendo se deliciar com frutas, além da sombra, além de todo o ambiente que é promovido por essa quantidade, né, de floresta. E foi destaque, né, foi destaque na TV de Varginha lá em maio, né, e esse espaço, ele é para ser um espaço transdisciplinar, que envolva tanto ensino, quanto pesquisa, quanto extensão, e também de uso público, né, de toda a sociedade do município de Varginha. E ele tem a função socioambiental de bem-estar comum, né? Então, é um sistema que a gente implantou lá e a gente quer agora implantar em outros campos também. Eu esqueci de trazer, mas tivemos também no Campos Poços, né? Foi quando eu encontrei presencialmente a Isabela a primeira vez, a implantação de uma floresta de bolso lá, que é um projeto bem semelhante que planta centenas de árvores dentro do espaço do campus para promover melhorias lá socioambientais e de convivência, áreas de convivência sombreadas, né? Foi bem recente foi efetivado esse plantio agora no mês de março, mês passado, lá no Campus Varginha, Campos Poços, Floresta de Bolso. O projeto Coleta Ativa, ele começou a desempenhar a coleta seletiva na Unifal a partir do ano passado, também 2021, né? Lembrando que a coleta seletiva ela é uma obrigação, né? A Unifal está muito atrasada nesse aspecto, né? Mas a gente já traz assim, isso como um avanço, porque de alguma forma tem que começar e não é uma coisa simples de se fazer. Quando a gente fala, vamos colocar coleta seletiva, parece muito facilitado, né? A gente simplesmente espalha lixeiras distintas, de cores distintas, e isso vai dar certo, só que não é bem assim, né? No serviço público a gente tem muitas burocracias para adquirir lixeiras, para fazer treinamentos, para conseguir os destinadores desse resíduo. Então, em 2021, o projeto conseguiu fazer a aquisição de uma parte das lixeiras apropriadas, que é essa que mostra na foto, verde para reciclável e cinza para não reciclável. Começamos a implantar nas áreas comuns, né, de maior circulação de pessoas. Fizemos capacitações com os nossos colaboradores da limpeza, que também vão lidar com esses resíduos e a gente, né, precisava orientá-los. E também fizemos uma chamada pública para cadastramento de catadores para o município de Alfenas, porque na cidade de Alfenas é a única entre as que nós temos campi, que nós não temos nem associação e nem cooperativa de catadores, né? O que dificulta o trabalho da destinação. Então, a gente fez uma chamada pública e hoje nós já temos catadores que são responsáveis pela coleta desses resíduos nos 2 campos de Alfenas, que é o Campo Sede e o Santa Clara. Também a capacitação, eu já falei, né? Bom, a Unifal no ranking Greenmetric, que é um ranking de instituições de ensino, né, tanto públicas quanto privadas, é um ranking internacional. O IF-Sul de Minas também faz parte dele há mais tempo até que nós estamos desde 2018. Ele avalia 6 eixos, né, na instituição. 6 eixos são avaliados, que é ambiente, infraestrutura, energia e mudanças climáticas, resíduos, água, transporte, educação e pesquisa. Nesses 6 eixos, a gente responde um questionário imenso, né, que é uma época que a gente fica bem atribulado, né, eu com o Leonardo, a gente se fala sempre nessa época também, que é bem complicado a gente rastrear todas as informações, mas a Unifal conseguiu avançar em 2021 nesse ranking, né, como eu disse, nós estamos desde 2018 participando, e foi o primeiro ano que a gente conseguiu melhoria na classificação, né, então a gente está hoje em 19ª posição entre 40 brasileiras participantes desse ranking, em 6ª colocada entre as mineiras e na posição 460 entre todas as participantes do mundo, né? Que tivemos 956 participantes. Parece pouco, né? Porque a gente está lá no meio do ranking, né? Na questão mundial, mas nós aqui na Unifal tivemos uma alta de 55 posições nesse ranking mundial, que para nós é muito expressivo. E eu quero destacar que a intenção de participar de um ranking assim não é a gente competir com outras instituições pelo mundo e muito menos com as instituições brasileiras, porque as realidades não são comparáveis. A nossa intenção é a gente poder acompanhar o nosso próprio desempenho em cada um desses eixos e poder planejar
né, ações de melhoria em cada um deles, né? Então, para a gente ter avanços, a gente tem que trabalhar, né, focar em todos esses eixos temáticos. Então, a gente tem sempre uma análise detalhada dos resultados do ranking, que eles nos fornecem, né, toda essa informação detalhada, para a gente tomar decisões de gestão, onde que nós precisamos investir, trabalhar mais e melhorar nesses aspectos para a instituição ser cada vez mais sustentável. Tivemos também um avanço em 2021 bem interessante que eu trago aqui, que é o termo de cooperação com a Prefeitura de Alfenas. A Unifal firmou junto à Prefeitura, mais especificamente junto à Secretaria Municipal, que é uma secretaria, inclusive, inovadora, que tem poucas pelo Brasil. Se não me engano, essa de Alfenas é a segunda ou terceira do Brasil, que chama Secretaria Municipal do Clima, Sustentabilidade e Inovação Social. O secretário, né, que hoje é secretário municipal dessa secretaria, ele é ex-docente da Unifal, ele, inclusive, foi colega do Tom lá em Varginha e foi quem, digamos, criou, né, esse sistema que eu apresentei das árvores, que é o Sistema Regenerativo Urbano. Ele foi o idealizador, vamos dizer assim, desse sistema. E ele, hoje, é secretário do Clima e ele traz a visão da academia, da universidade, para dentro do poder público municipal. E firmamos, então, uma parceria da Unifal com essa secretaria, visando a colaboração e desenvolvimento de ações sustentáveis no município de Alfenas. Já temos frutos dessa parceria. O movimento já está em andamento no município, chama Movimento Reflorestar Alfenas, porque é um município que tem grande problema de arborização urbana, né? Um problema de arborização mal planejada, de pessoas que não entendem, né, a importância socioambiental das árvores dentro do espaço urbano. Então, tudo isso a universidade vai poder contribuir. E é fruto disso que eu estou fazendo no TCC, que o Tom comentou, da pós-graduação, que eu sou estudante lá de Educação e Sustentabilidade. Tivemos alguns eventos em 2021, ainda na modalidade remoto, mas eventos que tiveram temas bastante interessantes que debatemos, né? Na Semana do Meio Ambiente, nós tivemos um evento online, onde nós trouxemos um convidado da Federal da Paraíba, que trabalhou o tema Lições da Covid-19, Pensamento Ecossistêmico, Governança e o Lugar da Biodiversidade na Sociedade Pós-Pandêmica. Foi um evento extremamente rico, que está disponível online no YouTube, quem tiver interesse. Foi um debate extremamente rico, né, sobre essa temática, as lições pós-Covid, né, que a gente precisa realmente refletir muito, né, porque a gente sabe muito bem aqui, né, debatendo entre pessoas com esclarecimento, que a gente sabe que a pandemia não é uma fatalidade, uma coisa improvável, e a gente sabe que podemos, inclusive, eu acredito que teremos outras pandemias se a gente não mudar o nosso comportamento relacionado ao cuidado que nós temos com o espaço onde estamos, onde vivemos, né? Outro evento online que nós tivemos foi o evento que a gente chama de Dia da Sustentabilidade, é um evento já de tradição na Unifal, que é a 4ª edição em 2021, né? Então vamos passando aí para 2022 na 5ª edição, onde nós trabalhamos justamente a temática coleta seletiva, que é quando a gente fez o lançamento, né, da coleta seletiva da Unifal, trabalhando o tema mobilização social e saneamento ambiental. Coleta seletiva como elemento integrador da gestão compartilhada e colaborativa. Lembrando que coleta seletiva é uma temática muito social também, né, que a gente, né, como o Tom bem destacou, a sustentabilidade não é uma questão exclusiva ambiental, é uma questão social, é uma questão científica, é uma questão cultural, né, e tantas outras dimensões que ali podem ser incluídas. Então, esse evento também está disponível no YouTube, no canal da Unifal, que foi também uma convidada da Federal de Campina Grande, né, que, né, brilhantemente abordou essa temática. E falando exatamente do tema sustentabilidade, à luz dos ODS, né, que é uma das pegadas desse bate-papo, dessa roda, né, nós tivemos o curso que o Leonardo comentou, o curso de capacitação para servidores, que a gente, na nossa comissão, a gente começou a ofertar já na pandemia. Em 2020 foi a primeira edição, em 2021 foi a segunda edição. Nas duas nós tivemos participação do Leonardo conosco e alguns outros servidores do IF Sul de Minas, então aí começou nossas parcerias, né? E aí foi um curso bastante rico, interessante, que também a maior parte do conteúdo está disponível no nosso site. No final eu vou falar qual é o nosso site. Todo o conteúdo está lá e é um conteúdo riquíssimo, interessantíssimo, né, que a gente precisa estar sempre melhorando, né, nos capacitando nesses assuntos. E vamos, né, em 2022 para a nossa 3ª edição do curso de capacitação.
Bom, já passando para 2022 e já encerrando a minha parte, né, nós tivemos um evento presencial, olha que avanço, que sucesso, né? A gente está muito feliz, porque a gente está mudando o contexto, né? Saindo daquele contexto remoto da pandemia e podendo começar a avançar na questão presencial. E nós tivemos um evento em março, que nós fizemos em comemoração ao Dia Mundial da Água e Dia Internacional das Florestas, uma caminhada que a gente fez com o tema Caminhando Juntos pela Sustentabilidade, saindo, né, de um dos nossos campi aqui de Alfenas, que é mais distante do centro da cidade, e fazendo uma caminhada junto com a comunidade, com participantes gerais, fazendo reflexões, fizemos plantios de árvores simbólicos, tanto no nosso campo quanto no ponto final da caminhada, que foi um bosque, né, que tem aqui numa área residencial, num bairro. E aí a gente trabalha junto, né, refletindo junto à sociedade sobre ODS, sobre a questão toda que a gente vem debatendo, de sensibilização das pessoas frente a esse tema. E assim eu coloquei vários ODS que foram atendidos num único evento, né? Um evento tão bacana, mas que inclui vários ODS podendo ser atendidos, porque a gente refletiu sobre a água, que era o Dia Mundial da Água, refletimos sobre a vida terrestre, né? Fizemos plantios de árvore, que, né, falamos da ação de mudanças do clima. Foi o ODS 17 sobre parcerias, porque foi um evento que contou com vários parceiros, né? Inclusive a Secretaria do Clima, inclusive a Polícia Militar do Meio Ambiente, que é uma grande parceira nossa, inclusive tem um colega aqui da PM assistindo, Mendonça, um abraço para você, que é um grande parceiro de eventos nosso. Então, a gente junta vários parceiros pelo município para fazer um evento representativo, né, para mobilizar e sensibilizar a nossa sociedade. Bom, e já para encerrar mesmo, eu trouxe só uma frase, né, para a gente fechar com a reflexão, que é uma frase da Carta da Terra, que fala que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida, né? Eu acho muito provocativa, muito reflexiva, né? Por isso eu trago. O meu contato está aqui, né? Meu e-mail institucional, e a gente tem no site da sustentabilidade, então entrando lá no site da Unifal, do lado esquerdo, né? Tem uma aba lá de institucional, é só clicar sustentabilidade, mas pode usar todo esse caminho aqui, né? /planejamento, desenvolvimento institucional, sustentabilidade. E temos o nosso e-mail também, sustentabilidade@unifal-ng. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. E posso também disponibilizar essa apresentação, caso seja de interesse. Muito obrigada. Obrigado, Julieta. É muito legal essa experiência da Unifal e todo mundo participando, né? Todos os campi. Igual aqui, eu sempre falo, a gente não sabe o que acontece nos campi de tão interessante. E quando se junta isso, é a questão da sinergia. O todo, ele é maior do que as partes. Por isso que a gente fica tão empolgado, tão feliz de ver isso acontecer em outras instituições. E essa troca que eu tenho com a Unifal, com a UFLA, são experiências inspiradoras. É uma relação de ganha-ganha, né? É um conceito de administração isso. Então, por que não? Uma experiência que dê certo em uma instituição, resguardada algumas características, ela pode dar certo em outra instituição, Sim. né? E aí cai naquele conceito também. Vezes, né, no curso. Nada se cria, se copia. A gente vai ajustando e melhorando, né? E trazer as experiências das outras instituições é muito valioso, né? Pegando até o que o Tom falou, né? É a questão do agir, a questão do fazer. A gente só aprende mesmo fazendo. E tem um resultado bom, ótimo, identificando erros, né? Corrigindo alguma falha. E é só fazendo. E muito boa sua fala, Julieta. Então agora vamos para a professora Isabela Bastos. Por favor, professora, fique à vontade. Bom, primeiramente aí agradeço o convite. Fico muito, muito feliz pelo convite do Instituto Federal. Já tive a oportunidade de trabalhar com Cristina em uma ação na parte de inovação e empreendedorismo, e eu tenho muito que aprender e sempre aprendo aí com as atividades do IF Sul de Minas. Complementando, na verdade, o que eu vou fazer é somente complementar um pouquinho do que o professor Everton falou e que a Julieta falou, né? Eu estou como diretora de inovação e empreendedorismo
E a gente tem essas atividades voltadas para a parte sustentável, né, de dar apoio aí a todos os docentes, discentes, servidores, inventores independentes. Então, a gente faz aí todo esse apoio e a gente orienta no que a gente pode para contextualizar, né, e, enfim, para fazer com que esse tema tenha progresso na nossa instituição, né. Mas tem uma temática também que eu gostaria de repassar, um pouco também das atividades da Unifal, aí eu saio um pouco desse cargo de direção e vou um pouco como docente, quando a gente está falando de energia limpa, né, de energia limpa e energia acessível. E é nesse ponto só que eu quero contribuir, ainda mais com um tema que está sendo muito discutido, né, essa integração de energias limpas, está sendo muito discutido a integração de veículos elétricos, né, na matriz, como é que vai ser o futuro disso. Então, eu só passo aí para contribuir no que a Unifal está fazendo nesse momento. Em Poços de Caldas, a gente implementou uma usina solar fotovoltaica, e em Poços exclusivo foi sob minha coordenação, e a gente conseguiu aí abater, 40%, então, do nosso consumo a gente utiliza pela energia limpa, né, energia fotovoltaica, aqui em Poços de Caldas. Recentemente, nós atingimos 100% em Varginha, foi inaugurado agora, nos meses passados, né, também com a implementação da energia fotovoltaica, e em Alfenas também foi implementado, mas em Alfenas é muito grande, né, é muito, assim, a gente tem tanto Santa Clara quanto a sede, né, o consumo é muito grande, né, para vocês terem uma ideia de consumo de energia, só falando da parte de energia da Unifal, a gente está na casa de 1,2 milhão, né, então é um valor muito alto, e é um valor que pode ser abatido pela implementação de energia limpa, né, a gente está falando aí pelo prazo mínimo de mais ou menos 25 anos. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Desculpa, gente. Criança chegando da escola nesse exato momento é aquela coisa dentro de casa. Bom, então, recapitulando, quando a gente está falando aí da matriz energética nossa, né, se a gente olhar no global, se a gente pegar a nossa matriz do Brasil energética, a gente está falando de mais ou menos 46% da nossa matriz, ela é limpa. E quando a gente olha no contexto mundial, nós estamos falando de 14% dessa energia limpa, né? Existe um planejamento da World Energy que até 2040, mais ou menos, a gente amplie só para o Brasil, eu não estou falando da matriz de eletricidade, né, mas a matriz energética no contexto geral. A gente amplie isso, a gente dobre isso até 2040, que seria uma meta totalmente, se a gente olhar no contexto, inatingível, né? Então, e quando a gente também olha o mundial, a gente não pode somente olhar o primeiro mundo, né? Então, a gente vê a Europa, se a gente olhar a Noruega, por exemplo, a Noruega até 2026... estendendo até 2030, ela não vai ter mais carro a combustão. Não se fala mais em carro a combustão, né? Então, quando a gente olha o mundial, a gente tem que olhar os países subdesenvolvidos também. Então, por isso que, para atingir uma meta de energia limpa e energia acessível para o mundo, nós estamos aí longe de alcançar. E isso impacta vários outros fatores, que pega muito a fala do professor Tom, né? Não é só energia que é a ODS, né? Mas é até a erradicação da pobreza, que inclui diretamente na cadeia. Você erradica a pobreza, mas ao mesmo tempo você tem que dar água limpa, você tem que dar luz, você tem que dar o básico, né, para a população. E isso que a ODS vem, né, essa proposta vem a trazer. É como colocar tudo para ter uma qualidade de vida e qualidade de vida sustentável. É um tema muito complexo, e que está sendo discutido, mais uma vez, pela palavra do professor Tom, já se foi discutido, mas está sendo implementado
agora, né? Agora que o tema está sendo batido e para ser executado. E assim, eu só queria adicionar uns outros pontos, que é quando a gente fala também do petróleo, né? É uma outra discussão que vai mais uma vez na nossa matriz energética. Eu não sei se vocês se recordam, mas em 2010 o nosso barril de petróleo estava $140. Hoje, para vocês terem uma ideia, o nosso barril de petróleo está a $107, $100, né, o barril bruto. E aí eles discutem como suprimir essa demanda do barril de petróleo devido ao preço atual, mas se esquecem que em 2010 nós estávamos falando a R$140 o preço do barril de petróleo, né? Enfim, assim, é só alguns valores, algumas coisas que eu gostaria de repassar. A Unifal está caminhando bem. Recentemente nós tivemos um projeto aí aprovado de carro elétrico, para a implementação do carro elétrico, que foi cortado devido a orçamentos de concessionárias, mas a intenção era ampliar, juntamente com o IEF, que também tem em Poços de Caldas, partir de Poços de Caldas, Alfenas, até a capital, com essa implementação. Existiu essa proposta, ainda se discute essa proposta, né, porque é uma coisa bem necessária, né, nós precisamos fazer. Hoje um carro elétrico, ele para ali, não chega nem a Lavras, não consegue atingir a capital, então a gente só consegue andar de Poços de Caldas para São Paulo, né, é uma dificuldade que nós temos, ou a gente consegue chegar ali em Pouso Alegre, e de Pouso Alegre, mais uma vez, retornando para São Paulo, a gente consegue ter ali um abastecimento, caso a gente tenha um carro elétrico. A Unifal nós temos um laboratório aplicado de eficiência energética, esse laboratório está no Ministério da Economia, ele já foi credenciado, dando suporte tanto para essa parte de energia limpa, quanto também dando suporte para essa parte de mobilidade elétrica, mobilidade urbana, que é um outro assunto também muito importante, que deve aí ser discutido, porque quando a gente trabalha com mobilidade urbana, a gente diminui o transporte, né? Então, consequentemente, você diminui a emissão de gases, e aí vai mais uma vez na cadeia. Mas é esse ponto que eu gostaria de contribuir pela Unifal. A gente fica à disposição, tanto a agência de inovação, né, de empreendedorismo, quanto também a parte do laboratório, do LAP, né, de pesquisas aplicadas em eficiência energética. E é somente isso que eu gostaria de repassar a vocês, e mais uma vez aí agradeço e fico à disposição de todos. Obrigado, Isabela. Pessoal, então, essa aí foi a apresentação dos nossos colegas da Unifal. Vocês fiquem à vontade para levantar a mão, para escrever alguma coisa, e a gente vai conversando aqui agora. Eu já tenho uma pergunta. Opa, Adélia, por favor, pode falar, Adélia. Então, eu achei muito interessante essa roda de conversa, né? Em seguida, a palestra que houve agora às 14 horas, que exatamente estava falando sobre o desenvolvimento do agronegócio aqui no sul de Minas, né? A tendência do agronegócio sul-mineiro. Então, durante toda a palestra, né, ressaltou-se exatamente que hoje, né, os novos negócios, a tendência do agronegócio, ele requer uma análise, né, do sistema atual e da diversidade no ecossistema empreendedor, né, alinhado com a ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é super importante. E a gente sabe uma coisa que foi falada na palestra, e que vocês também, claro, deixam claro aqui, é que isso é um desafio enorme a nível global, né? É um desafio muito grande, mas um desafio que traz oportunidades também,
a gente não pode desanimar, né? É um desafio, a gente sabe que não é fácil a gente levar esses projetos para frente, a gente sabe disso, mas a gente não pode desistir, né? Quanto mais desafio existe, mais oportunidade, mas são para os guerreiros, né? Eu costumo falar isso até em inovação, né, no Nietzsche, que você também trabalhar com inovação num país que não tem essa cultura, né? E é para guerreiro, né? E você trabalhar a sustentabilidade também no globo terrestre, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro, é uma coisa para guerreiros também, né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns, né? As instituições também, porque não é fácil, a gente tem que ficar firme ali e continuar firme, mas a gente consegue, né? Como diz, vem as oportunidades e a gente, sabendo aproveitar, a gente consegue. Então, graças a isso, né, a essas iniciativas, a essas pessoas, né, envolvidas, é que a gente consegue, né, e que vai conseguir um futuro melhor, mais sustentável, né? Então, eu gostaria de comentar isso. Parabéns aí para as instituições, viu? Obrigado, Adélia. Por favor, Isabela. Agradeço e concordo 100% com a sua fala, porque a gente está pegando dois temas muito complexos, né? Que primeiro é a inovação, não se tem cultura. Segundo, a sustentabilidade, também não se tem a cultura. Se a gente parar para pensar, a Julieta faz um trabalho fantástico da Unifal, parabenizo ela aqui para todos. Quando a gente está falando de coleta seletiva, nós estamos no ano de 2022, né? Então, são análises que a gente começa a pensar e falar sustentabilidade, coleta seletiva em 2022. Em Poços de Caldas, a gente tem um problema que a coleta seletiva, ela coleta, mas ela depois mistura com tudo. Né? Então, não se tem coleta seletiva na realidade, né? E a outro ponto que eu gostaria de acrescentar é o empreendedorismo, né? Então, você tem inovação, você tem sustentabilidade, e a ideia de unir com o empreendedorismo é criar um produto ou algo tecnológico que atenda às necessidades do cotidiano, né? Nós não desenvolvemos essa tecnologia, nós importamos determinadas tecnologias. Então, parabenizo também pela sua fala, Adélia, porque é muito complexo e vocês do IF Sul de Minas, vocês entraram num tema que, olha, vamos ter que trazer muito mais especialistas aqui para falar, viu? Porque, meu Deus, parabéns aí pelo evento. Eu queria dizer, na mesma linha da Isabela, que como é amplo o tema, né? Como a gente ficaria aqui horas e horas e não ia esgotar o assunto, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, só as ODS já dava um dia todo trabalhando uma a uma, né? E a gente, enquanto instituição de ensino, a gente tem tem que ter, né, essa preocupação, porque nós somos formadores de pessoas, né? Eu falo que trabalhar a educação ambiental com crianças é o que eu mais gosto de fazer quando a gente vai na escola, trabalha com crianças. É muito rápido, é muito fácil, é muito ágil, porque a criança está muito aberta, né? Está muito receptiva à mudança. Ele aceita, entende, quer fazer daquele jeito e quer fazer melhor. O adulto já é difícil, a gente tem que trabalhar com mais paciência, com mais argumentação, e já está todo mundo, eu costumo usar esse termo, que a gente já está tudo estragado, a gente, para falar que vai mudar um hábito, já vai ter um conflito, né? E quando a gente vai implantar um hábito institucional, então, por exemplo, essa da coleta seletiva, que vai mudar com o hábito de todo mundo, vai tirar todo mundo da zona de conforto, quanto resistência a gente encontra, né? Então, realmente, são temas que vocês acertaram a mão na escolha, e com certeza, vai muito além desse momento que a gente está tendo aqui e permite, né, continuidades. E queria, né, já agradecer o convite também, que eu esqueci de fazer quando eu fui na minha fala, que eu fiquei muito honrada, né, de ser convidada, porque na hora que fizeram contato comigo do IF,
Eu falei, tá, mas eu não sou docente, eu não sou pesquisadora, né? Então, mas eu trouxe aqui minha contribuição e, assim, a gente está sempre à disposição e fiquei muito honrada e queria muito agradecer sempre ao pessoal do IEF. Obrigada. Tom, por favor. Obrigado, Julieta. Eu ia comentar, mas, Léo, acho que você ia fazer uma pergunta, né? Você quer fazer primeiro? Você quer? Uai, pela verdade, pensando em tudo esses negócios que vocês falaram, eu até joguei uns links aqui, né? Pegando o gancho de vocês, né? É o que você falou da meta da educação para a sustentabilidade. Especificamente a 4.7, tá? É a meta nos ODS. ODS 4, a meta 4.7, né? Da questão de promover o desenvolvimento sustentável através da educação, através de estilos de vida. E aí eu queria chegar nisso. Acho que a grande mudança da economia é a gente entender que não existe só lixo. Eu tento me corrigir, inclusive, toda hora, de falar que, isso aqui não é lixo, isso aqui é material reciclável. É totalmente diferente. Eu fui estudante de engenharia de materiais, então eu percebo muito isso. Dá para se ganhar muito dinheiro. E o próprio mercado não se interessa. Beleza, uma coisa é produção de energia, isso aí já está virando, né? Energia limpa. O pessoal já viu que tem muita vantagem. Mas a questão dos resíduos, o tratamento de resíduos, né? A própria reciclagem, essa questão do comportamento, né? A redução, o repensar. Nossa, será que eu preciso mesmo disso? Né? E a gente está numa era de consumismo desenfreado, a gente nem percebe. Nossa, eu vou experimentar isso aqui. Aí tem uma embalagem, você usou uma vez, tchau, um abraço, joga fora, nem viu onde jogou, né? Então, assim, acho que essa questão da inovação, da pesquisa em tratamento de resíduos, e esse plano plano nacional de resíduos sólidos, ele estava sendo, a legislação já existia, né? Inclusive no Hackathon, ano passado, ODS com foco no agro. Eu fui convidado também, como tutor, e eu fiquei alertando os grupos que eu participei. Falei, pessoal, beleza, o título do Hackathon, né, são os ODS, mas uma coisa vocês não podem fugir, legislação. Né? Inventei um negócio aqui, mas peraí, você consultou se tem a patente do trem, né? Tem que ver. Às vezes isso aí já foi pensado, você tá fazendo retrabalho, né? Ao invés de ganhar dinheiro, você está perdendo dinheiro, né? Então, assim, eu acho que isso tudo tem que ser observado, essa parte de gestão de resíduos, a mudança do próprio mercado da economia, sabe? Acho que é o que mais me chama atenção hoje, é isso. Acho que energia limpa já é um caminho sem volta, mas a questão dos resíduos que poluem, né? Aí influencia lá. Acidificação de oceanos, poluição de água potável, manancial de água nossa, tudo poluído, né? Não se tem um controle, não se tem um cuidado com isso. Poluição de solo, né? Desertificação, esse monte de problema decorrente disso. Então, eu acho que é uma oportunidade enorme que a gente tem em relação ao tratamento de resíduos. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês querem falar? Isabela, pode, eu vou fazer, depois eu vou voltar um pouquinho no comentário inicial. Então, depois pode seguir aí. Pode falar? Pode falar, Adélia, depois eu falo. Você ia falar? Você ia falar, Isabela? Agora? Não, eu só ia falar que o que o Leonardo trouxe é um outro tema super atual, que não deveria ser atual novamente, né? Que é a parte de resíduos sólidos. Aqui na Unifal, a gente tem alguns projetos, principalmente na cidade. Recentemente, atuamos aí na prefeitura, né, sobre o que fazer com os resíduos sólidos, se a gente vai gerar energia, se a gente não vai gerar energia com os resíduos que a gente coletar. O problema é que só Poços de Caldas, para uma cogeração, ela é muito pequena, então a gente precisaria aí unir com as demais cidades da região, né?
Eles até contataram uma empresa alemã, russa, alemã, e, enfim, fizeram não diria um acordo, mas fizeram uma intenção, né, de dar andamento com essa parte de geração pelos resíduos sólidos. E é um tema que tem a legislação, igual o Leonardo falou, é um tema que precisa ser trabalhado, e a gente não fala não só nos resíduos em si, na geração em si, mas na gestão, né? Porque aqui nós temos uma mistura de tudo, nós não temos uma separação. Então, nós temos que avaliar muito bem o que a gente quer fazer com os resíduos e quais os tipos de resíduos que a gente gostaria de trabalhar ou não, né? Nós temos uma complexidade nesse meio aí de como fazer a logística de tudo isso. Temos um programa de pós-graduação em ciências ambientais, aqui fica em Alfenas, docentes de Varginha, docentes externos, docentes de Poços também participam, e tem alunos já trabalhando nesse programa de gestão. Eu acho muito legal quando vocês precisarem, se precisarem, não sei, mas quiserem o pessoal da própria pós-graduação, a gente pode convidar também um outro olhar, né? Um olhar mais, de repente, técnico que seja. É isso, obrigada. Ô, Tom, por favor. Não, deixa eles. Eu vou fazer um comentário sobre isso e depois volto no outro ponto. Então, se a Julieta e a Adélia quiserem, aí depois eu comento sobre essa questão da gestão dos resíduos sólidos também. Beleza. E retomo no primeiro ponto. Pode seguir. Adélia, por favor. E até pegar o gancho, né, do que você falou, sobre a necessidade do Instituto, né, e o que ele vem fazendo, né, tentando, trabalhando na educação a questão da sustentabilidade, né. E o que acontece? Em relação à educação, até eu achei interessante o comentário da Julieta, que ela falou que gosta muito de trabalhar com criança, porque a criança ela é mais receptiva. E isso tem a ver com um comentário que eu ouvi, um dos primeiros treinamentos que nós demos, se eu não me engano, foi em Machado, sobre inovação e tal, que por não ser a cultura no Brasil, nós deveríamos, as instituições de ensino, deveriam transversalizar a inovação no sistema de ensino. E o mesmo eu digo a respeito da sustentabilidade, né? Eu acredito que os colegas acadêmicos aqui vão concordar. Então, se a gente começa a trabalhar a criança desde que ela entra, né, no colégio, trabalhar a questão da sustentabilidade, a questão da criatividade, do empreendedorismo, da inovação, você vai gerar adultos com uma consciência, né, e uma criatividade muito melhor do que nós vemos hoje, né? Então, isso é importante, porque cultura é uma coisa que a gente não muda de repente. Cultura é uma coisa que demora para você trabalhar, para você, né, corrigir quando algo está errado. Então, uma solução seria transversalizar todas essas necessidades na educação, sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, enfim, né? Porque seria mais fácil, né? Certeza. Criar isso desde de criancinha. Colocar isso como se fosse inato, né? Até certos comportamentos nossos, né, são coisas de nossos antepassados que a gente faz automaticamente porque aquilo lá foi uma prática, né, desenvolvida e o organismo absorve aquilo, o negócio entra no nosso DNA, né? Julieta, por favor. Então, eu fui fazendo anotações aqui, né, vou tentar ser breve.
Em relação a essa questão das crianças e educação ambiental, eu sempre, nos projetos de educação que a gente coordena, nas ações, nos eventos, na hora de escrever, né, que tem toda a parte teórica que a gente escreve, submete, aquilo tudo dentro do ambiente, e a gente sempre coloca isso, que a educação ambiental ela é transversal, né, e as leis, as bases da educação básica, né, já inclui, né, que era necessário. A gente sabe que é uma realidade que ainda não é atendida, né? A gente não tem institucionalizado a educação ambiental, o debate de sustentabilidade na base do ensino, né? A gente precisa sempre, a que a gente chama de educação ambiental informal, não formal, né? Que ela é feita não exclusivamente no ambiente escolar ou pelo ambiente escolar, mas por parceiros, outras instituições, movimentos, atividades. Então, acho que pega aí, né? Eu acho que a reestruturação do ensino básico. E agora, compartilhando da experiência que o Tom citou, que a gente vivenciou na imersão da pós-graduação, que foi o final de semana passada, foi uma experiência muito, assim, valiosa e me falta até palavras para definir de tão grandioso que foi essa experiência, né? Em muitos debates, muitas reflexões a gente fez lá, e quando a Adélia fala essa questão das crianças, eu vou replicar aqui uma frase que eu falei lá também, que me comoveu muito o momento que nós tivemos lá, e que eu sempre uso essa frase quando eu trabalho com conscientização de adultos, né? Quando a gente vai trabalhar com palestras, com público adulto, eu sempre uso essa frase, que a gente antigamente falava que a gente tinha que deixar um planeta melhor para os nossos filhos, né? Hoje eu costumo dizer para os adultos que a gente tem que deixar filhos melhores para o nosso planeta, né? Porque quanto é a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto pessoas que estão formando outras pessoas, que estão educando outras pessoas, né? E isso não pode ser responsabilidade só da escola, né? E nem vai dar certo se for, né? Isso tem que ser uma responsabilidade dos pais, dos educadores em casa, né? Então, se a gente criar os nossos filhos para ser melhores com o planeta, a gente muda isso tudo. E, inclusive, né, batendo agora no assunto do consumo que o Leonardo falou, a reciclagem, de fato, o problema não é só fazer reciclagem. Ótimo, vamos ensinar todo mundo a reciclar. Mas, de todo jeito, vai acabar a matéria-prima em algum lugar, né? Se a gente não diminuir esse consumo. Então, o consumo precisa ser reduzido, né? É o famoso, tem que trabalhar os 2, os 3, os 4 eixos, porque não adianta só reciclar se a gente não diminuir o consumo, né? E aí, é claro, o excesso do consumo faz esse passivo gigante que a gente tem, né? Seja de aterro sanitário, que é o ideal e o que é previsto em lei, ou seja, de outra forma de destinação. E aí, só finalizando com o que a Isabela falou da produção de energia a partir do aterro, como ela citou que em Poços lá é pouco, né? É local, a gente tem em Alfenas um aterro sanitário regional, que já está em estudo de viabilidade de implantação da produção de energia pelo aterro, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa mesmo fazer, né, a nossa parte enquanto instituição de contribuir para fomentar isso, para que isso realmente seja uma alternativa, né? Porque é um passivo muito grave, é um passivo muito complicado, o resíduo do aterro sanitário, então por que não produzir energia? Eu sei que tem vários debates que isso provoca também, né? Se isso é ideal, se não é ideal, se é viável, se não é viável, mas enfim, é uma inovação que é o futuro mesmo, né? É isso que eu queria só para contribuir agora. Legal, acho que vou eu aqui então. Também várias questões aqui, né? Eu acho que sobre a questão da gestão dos resíduos sólidos também me toca muito, assim. Na verdade, esses problemas estruturais que a gente vivencia há décadas e a gente olha constantemente para eles, esses problemas me tocam muito, assim, como as enchentes, a gente assistia anualmente o mesmo problema de enchentes, às vezes no mesmo lugar ou com uma pequena variação. Então, essas coisas que acontecem que muitas vezes a gente poderia, na maioria das vezes, a gente tem uma capacidade, a gente já tem uma aprendizagem acumulada suficiente para resolver. Grande parte dos nossos problemas, não, grande parte eu não sei, eu vou refazer o que eu ia dizer, mas assim, eu acho que uma parte significativa dos nossos problemas, nós dispomos de conhecimento acumulado para isso, né?
Então, isso me toca também a questão, né, infelizmente ou felizmente, da importância da gente pensar a levar esses debates para a agenda pública, para uma agenda política, né? Porque não tem como a gente lidar com esses temas se a gente não levá-los para a esfera pública, né? Se a gente não vai ter nossos direitos ampliados ou não vamos conseguir ter uma sociedade de bem-estar se realmente a gente não passar a reivindicar alguns temas nos espaços públicos, né? De diálogo, de troca e de decisão também. Esses espaços públicos, digo, espaços da sociedade, não só os de governo, mas da sociedade também e das instituições de ensino também, nesse sentido, né? Então, o tema da gestão dos resíduos sólidos é isso, assim, você vê, a gente também discutir, a gente ainda está no nível que nós estamos, né, para lidar com a gestão dos resíduos sólidos, de certo modo, ruim. A gente devia estar discutindo o princípio de economia circular, né, como a gente poderia reorganizar esses resíduos e eles entrarem novamente na cadeia de produção. A gente devia estar discutindo, de repente, ciência dos materiais, engenharia de materiais, né, como a gente poderia pensar em designs também, designs biomiméticos, né, designs que replicam a inteligência dos sistemas vivos, para que a gente possa economizar recursos e pesquisar recursos biodegradáveis, enfim, uma série de tecnologias importantes aí, que eu não sou propriamente das áreas de tecnologia, nesses momentos me falta um pouco de repertório, né? Mas por isso que é fundamental o diálogo interdisciplinar, porque a gente tem muito, né, a gravidade dos problemas que nós enfrentamos vai requerer de nós um diálogo interdisciplinar. Né, as ciências sociais aplicadas, as políticas públicas, etc., elas, ou qualquer área isoladamente, não vai dar conta da complexidade dos problemas. Né? Por exemplo, a questão da gestão dos resíduos sólidos. A gente tem um problema de um lado, que é o que a Isabela trouxe, que talvez está ligado à ineficiência dos processos de coleta, né? E aí a gente pode pensar, isso é um problema de desenho de política pública, né? O fato da coleta está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é de 2011, que ela precisa ser feita por meio de associação de catadores, ou seja, então existe uma correlação entre resolver um problema ecológico e fortalecer uma economia de base comunitária, ou seja, atender grupos sociais vulneráveis, né? Então não é só ganhar dinheiro com a coleta seletiva, é gerar uma renda para um grupo minoritário, isso é um ponto importante. Né? E ainda assim a gente não consegue, né? A gente tem um baixíssimo índice das prefeituras que tenham, né, o processo de coleta seletiva. Se a gente colocar uma lupa, a gente ainda vai ver que tem um monte de problemas como esse que a Isabela trouxe, de às vezes fazer a coleta, mas misturar para a gente. Então, esse conjunto de problemas, enfim, requer de nós uma esperança renovada para que a gente possa insistentemente reivindicar essas melhorias. Há um aspecto também da gestão de resíduos sólidos, que é o desenho das embalagens. Né? Quantas vezes a gente entra no supermercado e pega, sei lá, eu pego uma embalagem, um produto que ocupa 1/3 da embalagem. Isso me dói, porque isso é recurso, né, da natureza que está ali 1/3 da embalagem, porque ela tende ao marketing, a publicidade que está ali no meio. Você, sei lá, você pega eu não vou aqui, você pega um saquinho de batata Ruffles lá, e você tem 1/3 de batata e 2/3 de ar. Né? Só que isso passou a ser muito relevante, porque a gente vive uma crise ecológica. Então, passou a ser relevante, a gente passou a ser um problema público, né? A gente, como consumidor, ou como, né, empresa, enfim, está atento a como essas embalagens são concebidas. Assim. Isso não é mais uma livre escolha, né? Porque isso está impactando de maneira negativamente a humanidade como um todo. Assim. Então, a corresponsabilidade na coleta, né? Assim, são princípios muito básicos. A pessoa, você compra uma pilha e a sua pilha acaba, você põe aonde? Aí a pessoa que produz não tem... Né? Então, existe uma legislação que prevê essa corresponsabilização, mas na prática ela é ineficiente, né? Ela não é cobrada. Então, eu sempre penso assim, nos produtos que eu consumo, né? E sempre tenho uma atenção assim, no descarte, na falta de corresponsabilização dessa cadeia toda. Então, naquilo que é possível, eu tento evitar o consumo de coisas que eu sei que o descarte, ou que
Mas a gente não consegue fazer isso para tudo, né? Essa não pode ser uma responsabilidade do indivíduo apenas, né? Então, isso eu acho muito ruim, realmente. E eu também ia tocar no ponto que eu notei aqui, que a Adélia trouxe, da transversalidade, né? Assim, como é importante a gente pensar aspectos como a da sustentabilidade, da inovação, como elementos transversais. Assim. Da mesma forma que o respeito mútuo não precisa ser um princípio, ele é transversal às relações, né? Não é, a gente deveria pensar em evidentemente, alguns princípios que são transversais, de fato, né? Não é porque eu não sou da área das ciências ambientais que eu não vou pensar em sustentabilidade, né? Não é porque eu não sou da psicologia que eu não vou ser um ser humano sensível ou ativar outras inteligências que compõem a minha existência, como música, pintura, etc. Né? Não é porque eu sou engenheiro que eu não posso, de repente, tocar um instrumento, eu não posso, né, praticar um outro. Então, a gente tem que integrar essas múltiplas inteligências, né, cognitivas, do coração e do fazer. Assim. E acho importante pensar isso por meio da transversalidade. O meu comentário é que a gente vem aqui, imagino eu, de áreas muito distintas, né, de caixinhas de formação muito distintas. Então, eu acho muito importante falar em inovação e empreendedorismo, mas eu fui treinado a ter um certo cuidado com essas palavras, por quê? Pelo mesmo princípio do desenvolvimento. Né? Porque o desenvolvimento econômico, historicamente, é uma ideologia que tem, né, uma expressão cunhada, marcada, datada historicamente, e é ótimo, a gente quer se desenvolver. Quem não quer se desenvolver? Essa palavra é tão difícil nós desvencilharmos dela, porque parece que é antinatural. Todo mundo quer se desenvolver. Mas a palavra desenvolver é desenvolver, é não se envolver. Então a gente brinca que a palavra desenvolvimento é um conjunto de conhecimentos que visa a prosperidade que descola do elemento comunitário. Porque ela é um não envolvimento com aquilo que se fazia tradicionalmente. Ou seja, é alguém que diz de fora o que deve ser feito, por exemplo. Então, sem viajar e filosofar muito, o ponto, eu acho assim, que da mesma forma que o desenvolvimento econômico precisa ser, não acho que nós devemos abandonar essa expressão, mas que ele precisa ser ampliado, a gente precisa renovar as métricas pelas quais nós consideramos uma cidade desenvolvida, um país desenvolvido. O indicador PIB, por exemplo, ele é muito insuficiente para medir, porque quando a gente acontece a tragédia de Mariana, e aí nós precisamos mobilizar governo e agentes locais, aquilo gera PIB. Né? Quando a gente vende um cigarro e ele gera câncer, ele aumenta o PIB. Né? Então, esse indicador é muito insuficiente para a gente medir uma qualidade da vida humana. Então, acho que precisamos incluir aspectos básicos relacionados à criatividade, à inovação, ao empreendedorismo, mas tomando esse cuidado de a gente ampliar o espectro, a gente não deixar essas palavras inovação e empreendedorismo serem capturadas simplesmente pela lógica do crescimento econômico. E a gente olhar para os ODS e ver, olha, existe uma multiplicidade, o bem-estar é um construto multidimensional. Precisamos observar um monte de coisas relacionadas, e não só resolver o problema técnico, não estamos tratando a questão da técnica. Então, eu formei minha formação básica em ciência da computação, minha primeira formação. E é muito interessante a gente observar como a questão da técnica nos domina. A gente quer resolver o problema técnico, mas esse problema técnico precisa estar ligado a essas soluções sociais, econômicas e por aí vai. E um outro ponto também eu acho que precisamos, expressões como empreendedorismo de impacto, empreendedorismo social, isso tudo são expressões que tentam nos lembrar da necessidade da gente pensar em ações de inovação e de empreendedoras do ponto de vista mais ampliado. E como eu falei também, e saindo do ponto de vista só de produto ou de tecnologia, que eu acho também que é outro, no senso comum, a palavra inovação e empreendedorismo está ligado ao mundo high-tech, de certo modo. E aí, o último comentário é que, do mesmo modo que a gente precisa, sim, de inovar, no sentido de inovação, a gente precisa de técnicas, de produtos e processos que não temos, como a Isabela trouxe o problema da energia. Nossa, um baita problema, Eu também... Como resolver isso? O problema do carro elétrico, essas questões são interessantíssimas, porque se fala no carro elétrico, mas não se fala de transporte público.
mas se fala em converter o carro, tirar o carro, né, de base de combustível fóssil, levar ele elétrico, mas deixar a cadeia de produção centrada no combustível fóssil. Então, a gente deixa uma cadeia de indústria automobilística que é centrada, ancorada em combustível fóssil, e tenta trabalhar o ponto de vista do combustível. E a discussão de mobilidade que a Isabela trouxe fica secundária. Né? Talvez ela fosse mais importante a gente trabalhar na questão de mobilidade urbana, de múltiplos modais, né, de desenvolver ciclovias, outras formas de caminhada a pé e transportes de massa, do que propriamente transportes individuais e que só na ponta, por exemplo, vão fazer a transição para um outro tipo de combustível. Então, as complexidades são várias, eu reconheço essas complexidades. E penso, por exemplo, mas algumas questões nós precisamos, a gente não pode cair na armadilha de achar que o problema é simplesmente que nós não temos conhecimento disponível, como a questão do transporte. Precisamos sim de conhecimento disponível para, a Isabela pode falar melhor, assim, sei lá, para desenvolver uma tecnologia de carro elétrico, mas nós temos conhecimento disponível para melhorar o nosso transporte público, nossa matriz de transporte público, e nunca fazemos. Então, o problema não é ineficiência técnica. Perceba, eu acho que isso é uma armadilha. A gente vai discutir a questão da agricultura. Eu acho que é fundamental discutirmos inovação no agronegócio. E eu sou uma pessoa que acho que a gente precisa assumir um comportamento mediador e moderador. Então, o agronegócio precisa sim, mas, em geral, essas discussões elas estão muito relacionadas à questão ecológica, ambiental, e que vão maximizar o modelo de produção que já existe. Aí a gente diz, a gente não tem tecnologia para produzir alimentação em grande escala para a população. A gente vai dizer, calma, a solução para isso está em várias práticas já disponíveis. Uma árvore é uma tecnologia. As práticas agroecológicas são uma tecnologia que estão disponíveis aí a baixo custo e são tecnologias de baixo impacto. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando só no mundo high-tech. A gente está falando, sim, no mundo que precisa dialogar com novos aprendizados e novos saberes que vêm das ciências ocidentais tradicionais, engenharia, biologia, e que são desenvolvidas nos grandes centros, mas a gente precisa dialogar com saberes historicamente instituídos. A alimentação, por exemplo, é um aspecto que poderia ser pensada também com o fortalecimento da agricultura familiar. E aí, o que nós direcionamos de pesquisa para o grande agronegócio também poderia ser direcionado um pouquinho, pelo menos, para melhorar os processos de produção da agricultura familiar. Porque a gente está comparando um modelo que é completamente financiado com um modelo que é completamente invisibilizado. Então, não são as mesmas condições de comparação. E mesmo esse modelo invisibilizado, existem pesquisas e estudos suficientes que mostram a capacidade dele fornecer alimento em grande escala, de preservar os serviços ecossistêmicos e de gerar emprego e renda. Ora, então, para resolver o problema ecológico, nós não precisamos somente de uma solução high-tech, que vai ser proveniente de um drone ou de um software de inteligência artificial que lê isso e aquilo. Né? Então, para a gente tomar cuidado um pouco também com essas, que eu costumo chamar de armadilhas na discussão da sustentabilidade. Assim. Mas, enfim, reconheço que, na verdade, eu estou trazendo complexidade à questão. Né? É muito bom. Ô, Everton, obrigado. Até coloquei aqui, ó, né, que você falou do exemplo da inovação e do empreendedorismo aplicado ao lado social. Eu coloquei um link aqui, esse Recicla Vira Ser. Eu conheci isso, a gente concorreu a um prêmio ano passado da SEMAD. A gente tem um projeto de uso de água pluvial aqui, captação e utilização, grande até. Nossa capacidade está beirando 2 milhões de litros nos campos todos. E a moça, uma das diretoras dessa empresa, ela foi lá apresentar, impressionante o projeto. Eles propõem um modelo de negócios para cooperativas de catadores. Então, o exemplo mesmo que ela deu lá, eles multiplicaram por 4. O pessoal ganhava um salário mínimo para ganhar 4. Uma família trabalhando. E organiza todo o negócio. A gente
está acostumado a ver cooperativa de catador, dá dó, a palavra é essa. É muito triste você ver pessoas trabalhando naquela condição, né, tratando o lixo daquele jeito. Porque ali é lixo do jeito que chega, não é material reciclável. Como vocês falaram, é tudo misturado. Meu Deus. E a mudança impressionante de organização do negócio, questão de documentação, né? Eles fazem o negócio mesmo, né? Eles desenvolvem a empresa. Porque uma cooperativa é uma empresa de vários donos, né? Então, eu fiquei bastante impressionado com isso. Eu repassei esse contato, esse coisa, que aqui em Pouso Alegre a gente tem uma, que chama Acampa, que até é responsável pela coleta seletiva solidária nossa aqui, também prevista em lei. E é uma alternativa social, alguém que enxergou isso, né? Nossa, por que a gente não faz uma empresa para ajudar os outros, né? Eles estão se ajudando, lógico, eles têm lucro, né? Eles têm faturamento, mas o ganho social com isso é muito grande, né? Para quem consegue, né? Porque também, igual vocês falam, é muito difícil. Se não tem educação para isso, né? A separação já parte da gente mesmo. Eu tenho lidado com isso pessoalmente, que eu estou recebendo blister de remédio, lacre de latinha, tudo tem uns pequenos projetos assim. E o blister de remédio mesmo, eu descobri uma empresa aqui em Pouso Alegre que ela faz a reciclagem disso, né? E o cara enxergou isso. Por quê? Porque a gente tem farmacêuticas gigantes aqui na cidade, pode acontecer erro de produção, inclusive, negócio ser descartado ali, ia para lixão, ia para aterro, e o cara enxergou isso. Não é só aquele recipiente que tem em farmácia que vai disponibilizar para ele. E outra coisa também, o lado ruim. Você falou, eu peguei o gancho, da logística reversa. Também previsto em lei, tá? E eu tentei de todo jeito aqui, porque a logística reversa é o que a gente compra. Mas, assim, se tem disponível, por que não? Eu tentei contato, eu fui bem insistente, só que eu não consegui passar do atendente, eu não cheguei à direção, não cheguei a dono, não cheguei a nada. É uma empresa que faz um serviço no país inteiro, de recolhimento de lâmpada, tanto tubular quanto bulbo. E não quiseram conversar sobre fazer isso em instituição pública. Oh, meu Deus! A gente presta um serviço público, né? A gente tem milhares de estudantes que podem levar esse conhecimento para dentro de casa. Ó, a lâmpada não joga mais no lixo. Você falou do exemplo da pilha, não joga no lixo. Tem o papa-pilha lá em determinado local do campus, ou vamos recolher um saquinho aqui, separa isso e leva. Então, assim, é tudo interligado, não adianta. Mas oportunidade existe mais, infinitas oportunidades, infinitas possibilidades. A questão é como treinar, né, o nosso senso para identificar isso e aí partir para inovação e empreendedorismo. Maravilha, né? Obrigado pela referência. Já anotei aqui, viu? Enfim, eu também, vocês tenham, especialmente vocês que estão assim, na linha de frente, né? Tenho a minha admiração assim, por pensar esses projetos institucionais, tá cotidianamente lidando com isso também. E, enfim, parabéns aí a você também, a Julieta, enfim, todo mundo que está diretamente ligado ao tema também no cotidiano, né? Acredito que a gente vem chegando na finalização, né, Léo? Eu vou pedir, então, a fala aqui para a Adélia, viu, Adélia? Eu vou intrometer. Eu quero agradecer mais uma vez, deixar registrado aqui, Julieta, o Tom, a Isabela. Eu amolei bastante, né, Julieta? Então, eu tenho que agradecer. E ao Leonardo, que ele vem fazendo um trabalho muito próximo aqui com a PPPI. Inclusive, ele é membro da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Sempre a gente vem conversando, né, Léo? Ele está na parte da pesquisa, pós-graduação,
e na inovação atuando muito. Então, eu quero agradecer aqui, porque quando a gente lançou esse desafio, ele não recuou em nenhum momento. Ele falou, olha, eu não tenho experiência, mas abraço, né, com muito bom grado essa sala aí para ser mediadora. Então, é difícil a gente ter pessoas, às vezes, né, que encaram esses desafios e ele não foge muito, não. Quero agradecer a todos presentes aqui na sala e deixar registrado um agradecimento à equipe da PPPI, tá? Que vem fazendo aí um trabalho exemplar junto aqui a essa pró-reitoria. A gente lança umas ideias aqui e não tem como o pessoal fugir muito, não, né? Então, acaba saindo do papel mesmo, tá bom? Eu quero agradecer. Muito obrigada a todos que puderam participar e ficaram conosco até agora. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Com Deus. Maravilha. Obrigado. Boa noite. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Gratidão. Obrigado a todo mundo aí, a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.